Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 7, nós lemos: Eu, porém, olharei para o Senhor. Fé em tempos difíceis. Eu, porém. Miqueias, diante das condições que se encontrava, precisava urgentemente tomar uma atitude de fé para que a sua vida não sucumbisse como os demais sucumbiram. Ele não poderia esperar que alguém fizesse isso por ele ou, quem sabe, em seu lugar. Por isto, diante do momento difícil que está vivendo, Miqueias assume esta postura de trazer para si a responsabilidade de mudança, quando usou a expressão ou quando disse eu, porém. Amados, embora Israel estivesse com a sua atenção voltada apenas para as coisas do dia a dia, eles se esqueceram do Senhor. Miqueias então ele diz: Eu, porém, olharei para o Senhor. Embora Israel esteja olhando em outras direções, Miqueias diz: Eu, porém, olharei para o Senhor. A responsabilidade é minha. Talvez seja esta uma das maiores dificuldades atuais para muitos de nós. Quando estamos em tempos difíceis em várias áreas da vida, queremos de imediato uma solução. E esta solução precisa ser palpável ou concreta. E diante disso, quantas vezes nos deixamos guiar apenas pelos nossos sentidos naturais e não espirituais? E quando nós tratamos de sentidos naturais, é claro que estamos falando de tato, paladar, olfato, visão e audição. Queremos que a nossa vida seja regida por esses sentimentos, ou melhor, sentidos naturais, e não pela fé que Deus muitas vezes exige de nós. Quando olhamos para Hebreus capítulo 11, versículo 6, veja o que diz: Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Queremos muitas vezes que a nossa vida seja guiada pelos sentidos naturais, mas não colocamos a fé quando é tão necessária, e quando nós não fazemos isto, a gente entristece, a gente aborrece, a gente não agrada ao Senhor. Uma das maiores advertências que foi feita na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, acerca de fé, ela foi feita por Jesus a um dos seus discípulos, que nós conhecemos como Tomé, que acabou virando sinônimo de incredulidade. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados, ou felizes, no grego é Macários, os que não viram e creram. Você percebe, queridos, que a gente quer deixar que apenas os sentidos naturais falem por nós. Tomé só acreditou em Cristo, que ele realmente estava ressuscitado após a sua morte, quando Jesus atravessa uma parede e chega exatamente no ambiente onde os apóstolos estavam reunidos tratando desse assunto. Porque enquanto Jesus não passa pela parede e chega até eles, Tomé batia o pé dizendo: só acredito que ele ressuscitou se eu ver ou se eu tocar. Você percebe? A gente quer viver muitas vezes uma vida no toque, no tato, na visão, quando na verdade, diante das dificuldades da vida, se é um sentido que a gente precisa colocar em prática, são os sentidos espirituais. Por isto, Tomé foi repreendido por Jesus. Tomé, você só está acreditando em mim porque você agora está tocando e está me vendo. Amados, quando olhamos ainda para Lucas 18, versículo 8, a parte B, veja o que diz: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O assunto é exatamente este. O momento vai ficar tão difícil. Se nós não formos guiados pelos nossos olhos espirituais, a gente vai permitir que os sentidos naturais assumam a dianteira da nossa vida. Então, amados, Miqueias não se distraiu tentando achar alguma solução humana. Quando Miqueias disse eu, porém, estava dizendo exatamente de ter fé em tempos difíceis para começar por mim. Eu preciso ter fé em tempo difícil, mas isto vai começar por mim. Não posso esperar isso de ninguém.
ou de outra pessoa. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nos ajude a dizer eu, porém. Eu, porém, significa não importa o que os outros pensem ou façam ou ajam. Eu, porém, olharei para o Senhor. A responsabilidade é minha, não posso esperar isso de ninguém. Em nome de Jesus. Amém.